Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês um pouco sobre C Sharp, sobre a linguagem C Sharp. Será que o C Sharp é difícil, né? Será que o C Sharp não é para quem está começando com programação? Você que está começando, por JavaScript, por Python, por Go, por outra linguagem, porque te falaram que o C Sharp é difícil, que é complicado começar? Então, esse vídeo aqui é para desmistificar algumas coisas sobre C Sharp. Eu sou o André Baltieri, o Balto, 8 vezes Microsoft MVP. Se você conheceu no meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? E agora, bora lá dar uma conferida nesse tal de C Sharp. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o site oficial do C Sharp. Tá? Que ele fica aqui em .net.microsoft.com/languages/C Sharp. Se você está confuso sobre o que é o .NET, o que é ASP.NET, C Sharp, eu vou deixar um artigo aqui na descrição desse vídeo que vai te orientar tudo falando sobre o que é o .NET, .NET Framework, o que é um framework, entre outras coisas, tá? O C Sharp é a linguagem de programação, né? Então ele roda ASP.NET, roda Unity para jogos, roda inteligência artificial, roda ASP.NET para web e um monte de outras coisas rodam sobre o C Sharp, tá? Ela é uma linguagem fortemente tipada, ela é baseada em tipos, vou mostrar isso um pouquinho para vocês aqui. Gerenciada, né? Então a gente tem a alocação de memória, dentre outros itens sendo gerenciados por um runtime, né, no caso do C Sharp, e ela foi criada pelo Anders Hejmsberg, que é o criador do TypeScript, do Delphi e de N outras coisas aí, um cara que é muito conceituado na comunidade, tá? Ela foi criada nos anos 2000, tá? Por volta dos anos 2000, e o pessoal confunde muito isso com ser uma linguagem antiga. Ela é uma linguagem, sim, muito madura, tem muita coisa escrita sobre C Sharp, roda em milhões e bilhões de devices, mas nem por isso é uma linguagem que parou no tempo, tá bom? Então, primeiro item para desmistificar um pouco sobre o C Sharp aqui é a questão do começo, né, de dar o start. Esse aqui é um programa em C Sharp que está rodando dentro do browser, tá? Então, com Blazor e algumas funcionalidades novas, a gente consegue rodar o C Sharp direto no browser, no lugar do JavaScript. Tá? Então, o Rust e outras linguagens também conseguem compilar para WebAssembly, né? Para Assembly da web. E o C Sharp é uma dessas linguagens. Então, isso aqui é um programa, tá, escrito em C Sharp, que já está no próprio site da Microsoft. E se eu vier aqui, ó, e der um run, ele vai compilar o nosso programa aqui. É muito legal, né? Então, você consegue dar o start pelo browser. Assim como JavaScript, o pessoal argumenta muito, fala, JavaScript eu consigo começar pelo browser, sem instalar nada. No C Sharp também, então você pode começar pelo próprio site do C Sharp, e tem vários exemplos aqui, interpolação de string, records e várias outras coisas que são itens novos do C Sharp, que vieram com C Sharp 9 e já está sendo escrito o C Sharp 10, então é uma linguagem que recebe atualização todo ano, então é uma linguagem moderna, tá? Embora eu não recomende você começar pelo browser, porque no dia a dia, no trabalho, dificilmente você vai trabalhar dentro de um browser. Então você vai precisar das ferramentas, obviamente, instaladas para você trabalhar e ser produtivo, tá? Então, esse argumento também não é válido contra o C Sharp, a gente consegue rodar numa janela do browser aqui. Inclusive tem um projeto da Microsoft chamado de Try, deixa eu colocar aqui, Microsoft Try.net, tá? Que é a possibilidade de a gente colocar, né, códigos executáveis aí dentro do nosso browser. Então, se você escreve artigos em C Sharp, você consegue colocar essa sintaxe aí dentro. Um projeto que está em andamento ainda, tá? Mas que vai ser bem legal. Uma outra coisa sobre C Sharp, o pessoal compara muito a questão da quantidade de linhas de código, né? O que particularmente eu acho besteira, mas se você quiser levar isso em conta em relação à produtividade, se eu quiser escrever um Hello World em C Sharp, eu faço isso com uma linha de código. Essa linha de código apenas, ela escreve um Hello World C Sharp dentro do browser, tá? Então, a gente tem essa possibilidade no C Sharp também. Então, assim como no JavaScript a gente tem o console.log, aqui a gente tem o console.writeLine, então não precisa criar program, não precisa fazer nada. É que a estrutura que o Visual Studio traz pra gente, né, a ideia que a gente trabalha, tanto o Visual Studio quanto o Visual Studio Code, que é um editor de código, eles trazem uma estrutura de um programa, tá? Que sugere que a gente separe os itens em métodos, né? Que a gente crie uma estrutura para o nosso programa. Mas se você quiser
usar somente uma linha, você consegue para escrever algo, tá? O C Sharp, ele também, eu comentei que ele tem uma tipagem, né? Mas ele ajuda a gente em diferentes itens, né? Em diferentes situações aqui. Uma delas, que eu gosto bastante, é a inclusão do var. O var é basicamente um tipo implícito. Então, se eu colocar aqui var name igual André, por exemplo, tá? Se eu fizer isso daqui, ele já vai entender que isso daqui é uma string, tá? E já vai colocar o nome como uma string. Então, se deixar o cursor sobre esse item aqui, ele está dando um warning aqui para mim que essa variável foi criada e nunca foi usada. Deixa eu dar um console.writeLine. Inclusive, ele tem sintaxe, tá? Dentro do browser, porque provavelmente isso aqui é o que roda por trás do Visual Studio Code também. O Visual Studio Code, para quem não conhece, é um editor de código. E ele é um fork do Electron, né? Então, ele basicamente é uma aplicação web rodando instalada na sua aplicação aqui, tá? Se eu colocar aqui um name, por exemplo, a gente vai ter um console.log name aqui. Deixa eu comentar esses itens aqui, tá? Então, usei o kc para comentar aqui, tá? Ele também funciona os comandos Ctrl, kc e etc, tá? Então, ele escreveu o meu nome aqui e ele já inferiu esse tipo aqui como sendo uma string, tá? Então, se deixar o cursor em cima do name aqui, provavelmente, aqui não mostrou, mas no Visual Studio Code ele já vai mostrar que isso aqui é uma string. Se eu colocar isso aqui como um inteiro, tá? Ele também consegue entender. Inclusive no console.writeLine ele já consegue fazer o parse, já consegue fazer a conversão desse valor inteiro para uma string, porque basicamente todos os tipos no .NET herdam do tipo base, tá? Que tem uma sobrescrita chamada de toString. Então, olha que legal. Então, C Sharp também tem uma vantagem enorme, que é usar muito bem a orientação a objetos. Então, quem vai para o C Sharp tem muito esse auxílio da orientação a objetos. Ele é uma linguagem, embora você possa fazer N outras coisas, outros paradigmas com ele, é uma linguagem muito voltada para o paradigma orientado a objetos, tá? Então, qualquer objeto aqui dentro já tem o ponto toString e o console.log, por exemplo, já entende isso, né? Então, ele pede uma string aqui, o name, ponto toString é o 10, inclusive você pode sobrescrever, tá? Esse método, essa função. E o mesmo vale para outros tipos de variáveis. Se você colocar aqui 10.2, ele vai entender que esse tipo aqui é um tipo double, tá? O ponto flutuante, número real, tá? Se você colocar aqui como true, ele vai entender que isso aqui é um booleano, tá? Então, ele já vai colocar como true ou false, tá bom? Um outro item interessante que a gente tem aqui no C Sharp é o uso, né, de listas. Isso aqui é um array aqui dentro, então é a forma mais simples de lista que tem no C Sharp. E aqui a gente está percorrendo esse array utilizando o for each, tá? Mas a gente podia muito bem utilizar o var list, var names, igual a new list string, tá? E depois a gente poderia usar o names.add André Luiz Baltier e rodar isso aqui com uma lista também, ó. Então, esse mesmo código aqui, tá? Então, isso é uma lista e o C Sharp já possui isso por padrão, não estou usando nada fora. É uma lista, isso aqui é um tipo, tá? Então, eu consigo fazer uma lista de uma string, de um número, N outras coisas. E no C Sharp também eu consigo fazer listas de tipo complexo. Então, eu posso criar meu próprio tipo, vir aqui dentro e criar uma lista desse próprio tipo, tá? Então, essa é a base também da orientação a objetos, que facilita muito a nossa vida, tá? Outros recursos interessantes que a gente tem: manipulação de string e data. Então, eu gosto muito das datas no .NET. Eu acho que o datetime no .NET ele é um struct, né? Um tipo de valor. E essa estrutura aqui ele tem uma porrada de métodos. Se você vier aqui e colocar um date ponto, tá? Você consegue adicionar dias, adicionar horas, minutos, milissegundos. Você consegue comparar horas, você consegue remover hora, adicionar hora, enfim. É uma biblioteca muito completa de data e tudo isso já é built-in, que a gente fala, né? In the box, já vem na caixa, já está dentro do C Sharp. Ele deu um console.log aqui. No C Sharp a gente também tem o cifrão para poder trabalhar com interpolação de strings, né? Então, quando eu coloco o cifrão na frente de uma string, que é uma cadeia de caracteres entre aspas duplas, eu consigo abrir e fechar chaves
e colocar alguma variável aqui dentro. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, var test igual 1, 2, 3, tá? Eu posso concatenar essa variável aqui, abrindo e fechando parênteses e colocando aqui o teste. Ó. Inclusive, ele tem um IntelliSense aqui para mim. Ó. Tá vendo que ele trouxe o nome do teste aqui para eu não correr o risco de escrever nada errado. Então, muito bacana, né? Aqui em cima também, ele está usando um conceito de criar já as variáveis, tá? E atribuir os tipos para essas variáveis. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente pode criar uma variável numa linha só, como a gente está vendo aqui embaixo, a gente pode criar várias variáveis, né? E já atribuir os valores para essas variáveis, passando entre parênteses aqui também. E aí ele vai pegar sempre na ordem, tá? Esses valores aqui dessas variáveis. E novamente o var entra em ação aqui, inferindo os tipos. No caso aqui, ele colocou o M, informando que esse tipo é um tipo decimal, tá? Um tipo mais... No caso, mais para se trabalhar com moedas, tá bom? O datetime aqui, ele está usando também um short time string, que a gente consegue converter já. Então, vocês viram que ele colocou aqui a data e hora, né? Então, ele já formatou isso aqui, obviamente no padrão americano. O name aqui, ele já colocou um to-upper, ou seja, já converteu tudo para maiúsculo, tá? Então, esse texto que ele colocou aqui, tá? E o price, ele colocou aqui o preço, né, por pacote, concatenou isso. E uma outra feature interessante que ele tem aqui são os links, tá, ou Language Integrated Query, que é a possibilidade que a gente tem de fazer consultas em cima de objetos. Então, você tem uma lista de objetos e você consegue, de fato, executar queries em cima dela. Para quem vem do SQL, né, ou do banco de dados, isso aqui é fantástico. Então, a gente tem aqui no caso names, where, name, ponto len maior que 5. Tá? Então, a gente está fazendo um filtro. Então, só vou pegar os nomes cujo o nome seja maior, né, a quantidade de caracteres no nome, né, name.len seja maior que 5. Esse também é um outro recurso legal do C#, que é a checagem de nulo, tá? Então, ele já vai checar se o nome for nulo. Então, veja que tem um nome nulo aqui e ele não vai quebrar o código, tá? Porque ele vai pular os nomes nulos, tá? No caso aqui. Então, ele faz sempre essa verificação. Você precisa ficar if x.name igual a null, não precisa colocar isso. A gente tem aqui também a cláusula order by, então ele vai ordenar sempre de ordem alfabética aqui pelo nome. Você tem também o order by descending, se você quiser, que ele vai ordenar de Z para A, em vez de A para Z. Aqui ele faz um toList para converter isso aqui para uma lista, né? E ele faz um for each já integrado nessa lista aqui, exibindo um console.writeLine. Então, para quem procura escrever com o menos código possível, né? Então ele já está fazendo esses filtros, criando uma nova lista, e no for each ele já está usando console.writeLine, né? Então ele vai sempre passar o primeiro parâmetro como argumento, que no caso aqui é uma lista de string, então só tem um item aqui, tá? Então esse código aqui, ele pegaria os nomes só com mais de 5 caracteres na ordem alfabética. Bem legal também, tá? Então, se você estava um pouco perdido, querendo conhecer um pouquinho do C#, né, dar uma pincelada assim sobre o que é o C#, algumas possibilidades do C#, talvez esse vídeo ajude você. Esse vídeo surgiu de uma discussão que eu tive no Twitter, tá? Vou deixar meu Twitter aqui se vocês quiserem me seguir lá. Eu não posto polêmica, não fico brigando. Mas esse foi um assunto que eu achei legal para contar para vocês algumas coisas que o C# tem também e que às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente fica tão focado em linguagens novas, acha que o C# não se modernizou, que é uma linguagem antiga. Então, de fato, não. O C# tá moderno, tá novo, tem muita coisa saindo. O C# 10 já tá aí batendo na porta, já tem bastante coisas novas também. .NET 6 já tem um release programado para novembro, tá? Então, espero que dê uma clareada aí nas ideias sobre C#. E, claro, se quiser estudar um pouco mais de C#, vem com a gente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.